Ministro do STF toma atitude para acelerar pagamentos de precatórios em 2024. Notícia confirmada pela Folha de São Paulo e pelo Supremo Tribunal Federal é ótima, merece a sua atenção e eu vou te explicar tudo. Meu nome é Isis Nascimento, parceira do canal Me Explica Guto, e eu preciso da sua participação, comentando, compartilhando e curtindo nossas matérias, que são sérias e importantes para passar conhecimento sobre seus direitos. O STF deve liberar governo para regularizar precatórios, mas Barroso segura julgamento importante. Qual é o desejo do ministro? Presidente da Corte quer costurar acordo com demais ministros. Governo teme impacto negativo de mal-estar provocado por PEC no Senado. O STF, Supremo Tribunal Federal, deve liberar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, para regularizar o estoque de sentenças judiciais represadas por um teto para precatórios instituído em 2021, sob a gestão de Jair Bolsonaro, PL. Quando isso deve ocorrer? A tendência hoje, segundo ministros ouvidos pela Folha, é que a maioria dos membros da Corte concorde com a possibilidade de abrir um crédito extraordinário para pagar o passivo de precatórios, estimado pela equipe econômica em 95 bilhões de reais. No entanto, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, segurou o julgamento na expectativa de tentar chegar a algum acordo em torno do tratamento a ser dado aos precatórios emitidos no futuro, evitando o risco de que algum pedido de vista atrase ainda mais um desfecho sobre o tema. Por que dessa ação agora no final do ano de 2023? A discussão também se dá no momento político delicado da relação entre governo e STF. Na noite de quarta-feira, 22, o plenário do Senado aprovou uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita o alcance das decisões individuais dos ministros da Corte. Membros do STF classificam a votação como um ataque proferido pelo Legislativo e avaliam que o avanço da proposta prejudica a interlocução com o governo Lula, cuja atuação foi vista como crucial para a aprovação da matéria. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, PTBA, votou a favor da PEC. O que a equipe econômica tem medo? Integrantes do governo temem que a crise com o STF acabe respingando na discussão dos precatórios, considerada essencial pela equipe econômica para resolver o que se considera um esqueleto fiscal. Sem solução para o estoque de precatórios, uma bomba fiscal pode estourar no colo da União entre 2026 e 2027. O que precisamos ficar atento nessa ação? O magistrado ouvido pela Folha nega que isso vai interferir na pauta, mas há na Corte quem admita que a crise pode afetar o prazo no qual a matéria será julgada. O relator da ação, o ministro Luiz Fux, já liberou o tema para julgamento e pediu a convocação de uma sessão virtual extraordinária. Ele sugeriu que o julgamento ocorresse entre 0h desta quinta-feira 23 e 23h59 desta sexta-feira 24. Não houve, porém, convocação formal pela presidência da Corte. Você sabia que houve um despacho importante sobre essa situação? É isso mesmo, nesta quinta, em novo despacho, Fux reiterou o pedido de convocação de sessão virtual extraordinária, mas desta vez, em prazo e data a serem definidos pela presidência do tribunal. O mal-estar é tamanho que, apesar do ceticismo de alguns membros do STF sobre reflexos negativos da crise sobre o julgamento, membros da Corte não têm trabalhado ativamente para desarmar essa percepção junto a integrantes do Executivo. O que você precisa ficar ligado? Nos bastidores, a avaliação é a de que a maioria para autorizar a regularização do passivo acumulado via crédito extraordinário, instrumento que permite gastos fora do limite de despesas. O déficit para o ano também aumentaria, mas o STF poderia ainda autorizar o desconto desse valor da meta fiscal. Por que está acontecendo um impasse sobre essa liberação? O impasse gira em torno dos precatórios inscritos daqui para frente. Uma ala da Corte avalia atender integralmente ao pedido da AGU, Advocacia Geral da União, permitindo a reclassificação de parte dos precatórios como despesa financeira. Esse é um ponto-chave do plano do governo, pois os gastos financeiros ficam fora do alcance do limite de gastos do novo arcabouço fiscal e da meta de resultado primário, embora sua existência continue impulsionando o endividamento do país. O que pensa a equipe econômica sobre essa ação? A equipe econômica considera essa medida necessária para conseguir acomodar as despesas futuras com precatórios sem precisar recorrer a cortes significativos nas demais áreas. Outra ala do STF defende atender ao pedido do governo apenas parcialmente, autorizando a regularização do estoque, mas sem entrar no mérito de como classificar a despesa daqui para frente. É isso que os ministros ainda estão negociando. Até quando o governo será obrigado a pagar os precatórios já autorizados pela Justiça e represados? Existe uma discussão nos bastidores. Interlocutores dessa ala comentam que o estoque de 95 bilhões de reais a ser pago com crédito extraordinário já contempla as sentenças de 2024 que excedem o teto de precatórios e, portanto, se somariam ao passivo já acumulado. O problema a ser resolvido seria de 2025 em diante.
Uma ala da equipe econômica, por sua vez, tem a expectativa de que o STF autorize o pagamento de todo o estoque via crédito extraordinário, inclusive os valores que ficariam represados em 2025 e 2026, caso o teto dos precatórios continuasse em vigor. O que essa decisão na prática pode beneficiar quem tem valores a receber e o governo? Na prática, uma decisão nesse sentido permitiria ao governo manter as atuais projeções para o orçamento até o fim do mandato, pagando os valores excedentes de sentenças judiciais sem esbarrar nas regras fiscais. E como está a aceitação nesse sentido? Segundo interlocutores do governo, a aceitação dessa alternativa vem sendo testada entre membros da equipe econômica, sem grandes objeções. Além disso, o próprio governo prevê uma moderação no volume de precatórios emitidos no futuro. O executivo criou o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais, que busca fazer um mapeamento detalhado dos possíveis meteoros vindos do judiciário. Mas essa decisão pode se concretizar? Uma das fontes afirma que o STF só declarar a inconstitucionalidade do teto para as sentenças judiciais e autorizar a abertura de crédito extraordinário já será suficiente, sem necessidade de entrar no debate contábil de como classificar a despesa. Desde a apresentação da proposta pela AGU, técnicos nos bastidores viam com ceticismo a possibilidade de o Supremo deliberar sobre algo tão específico da contabilidade pública, não só pelo tema em si, mas pela ausência de consenso sobre esse ponto dentro do próprio governo. Qual é a posição do Ministério do Planejamento? Para quem não sabe, o Ministério do Planejamento foi contra essa saída, defendida por Fazenda e AGU. A pasta comandada por Simone Tebet nem sequer endossou a nota técnica usada pelo governo para encaminhar a proposta de solução ao STF. Espero te esclarecido tudo sobre essa ação que pode antecipar pagamentos de precatórios que estão previstos para serem pagos só em 2026 e 2027. Eu sou Isis Nascimento, parceira do canal Me Explica Guto. Até a próxima.